Olá, muito boa noite. 19 de 9 de 2019. Que diazinho, hein? Que data é essa, hein? Imagina somando isso e dividindo a conjunção de tudo isso, deve dar muita sorte. Sorte para vocês que estão aí nas suas casas, nos seus trabalhos e que a partir de agora vão ficar ligados na Atualidades Pampa desta quinta-feira, que traz, entre outros assuntos, quais, por favor, Marconi? Ensino superior à distância, o EAD, ofertou mais vagas que o ensino presencial, segundo o Censo do Ensino Superior. Moro e Bolsonaro celebram o cachimbo da paz. Cai a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Mas afinal, o que isso significa para o seu bolso? E uma data para ser riscada da história do Colorado, porque até agora ninguém entendeu o que aconteceu no Beira-Rio. Internacional, a vergonha do Rio Grande do Sul. E eu falei um mês atrás. Assessores do PT, com uma enorme sorte, ganham a Mega Sena de 120 milhões de reais. Que sorte, hein? E operação da Polícia Federal no Senado será um recado para o presidente Bolsonaro? Vocês estão achando muito ou pouco? Não tá fácil essa quinta-feira, véspera de um feriado aqui no Rio Grande do Sul, né? Já que o feriado de 20 de setembro é só para nós gaúchos, tem a ver com a nossa Revolução Farroupilha. Mas eu quero dizer aos senhores que a indignação maior ainda, até porque as outras já não nos surpreendem, né? É esta bolada que os funcionários especificamente receberam, Marne Barcelos. Que vergonha. Eu não sei, eu acho que o concurso da Mega Sena é um concurso sério. Quando estão dormindo, quando está fechada. É um concurso sério, né? Então, eles fizeram lá o bolãozinho, cada um entrou com 10 reais, teve uns que, coitados, não tiveram nem os 10 reais, tiveram que fazer um penduricalho lá, dividiram lá e vão receber cada um 800 mil reais do prêmio de 2 milhões e pouco no processo divisório, da Mega Sena de 120 milhões. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse, olha, os deputados não entraram nessa. Não entraram nesse bolão. O bolão foi só dos assessores. Cada um vai receber 2 milhões e 400 mil reais na Mega Sena. As loterias da Caixa, elas levam 3 dias para pagar prêmios acima de 10 mil reais. Portanto, leva 3 dias. Quem entrou com o volante hoje, entrou lá com o recibo, lá com o documento lá, vai receber na terça-feira à tarde. Terça-feira à tarde, são 3 dias úteis que contam. Eu, sinceramente, tenho uma campanha muito grande contra a Mega Sena, e essa campanha diz que a Mega Sena teria problemas e tal, mas até agora nunca ninguém provou nada em contrário. Eu acho, sinceramente, dona Magda Beatriz, que foi muita sorte. Foi muita sorte, eu acho, sinceramente. Então, acabou o gabinete, porque ninguém precisa mais trabalhar. Não, todo mundo vai voltar a trabalhar. 2 milhões e meio não precisa mais trabalhar. Eu gostaria muito que as movimentações financeiras desse grupo de pessoas começassem a ser vigiadas 24 horas, que esse dinheiro vai para algum lugar. Mas, Marne, a Magda talvez tenha mais memória nisso. Uma vez teve um programa que eu e o Vitorino falamos, que tinha os laranjas lá em Brasília, que recebiam sempre um diferente o prêmio da Mega Sena. A Mega Sena perdeu toda a credibilidade no Brasil. Eu acho que o cara que vai por uma loteria fazer uma Mega Sena é um otário, porque ele sabe que vai cair lá. Sempre lá, os grandes prêmios lá. Eu questiono essa perda total de credibilidade, porque senão não teria esse número todo de apostas. Mas é o sonho das pessoas, a Veja falou também isso. Mas então, claro que eu concordo contigo, mas então as pessoas não têm essa consciência de que é um Agamenon. Não tem. E há casos que confirmam pelo menos a existência de um prêmio, tanto é que nós temos a viúva da Mega Sena, que foi inclusive uma mulher que assassinou um cidadão que ganhou. 55 milhões. Comum, absolutamente comum, que ganhou um prêmio da Mega Sena. E invariavelmente pode não ser essas grandes boladas, mas às vezes as pessoas acabam conhecendo, né, ganhadores, digamos assim. Mas que existe muita dúvida em torno disso. Eu conheço.
É mesmo, Marli? Conheci lá no Rio de Janeiro. Sim, 50 milhões. Uma porcaria, me convidou para jantar. Na época. O deputado Paulo Pimenta, em tom de brincadeira, disse assim, agora parece que o presidente Bolsonaro vai demitir o presidente da Caixa Econômica Federal. Eu acho que estaria na hora. E o Kim, o deputado, dizendo... agora eu quero ver se todo mundo vai dividir esse valor, vai compartilhar esse valor, ou vai ficar todo mundo sociais. Com todos os 2 milhões e 400. Agora, a minha dúvida em torno da Mega Sena sempre foi, afinal, o que é um jogo de azar? Né? Porque se você tem proibição para algumas coisas, como é que, por outro lado, você tem jogos que são, inclusive, incentivados pelo Estado, mantidos até por uma unidade como a Caixa Econômica Federal? Não é tão de azar e não leva as pessoas a jogarem suas economias da mesma forma que um bingo, por exemplo, que um cassino, por exemplo? Né? Existem pessoas aí que dedicam suas vidas a jogar na Mega Sena, quarta, sábado, e não só na Mega Sena. O Brasil é um grande cassino. É verdade, grande né? cassino, Quem dá mais... Porque eu não consigo entender, afinal de contas, por que um pode, né? Por que há esse formato de loteria? E esse é o curioso, porque no restante do mundo você tem loterias também da mesma forma, mas que tem ainda uma certa credibilidade que aqui no Brasil, como quase tudo, né, acaba perdendo. Que é a única que não registra o CPF. Esse é o problema também. Aí que está o furo. Por que aqui não registra só? o CPF? E por quê? Não sei. Não, pera um pouquinho, não registra o CPF no momento da aposta, que no momento do recebimento do prêmio tem que dar o CPF. Mas é da aposta que tu pode detectar de onde é que foi o dinheiro. Mas e quem recebe? Mas quem recebe já recebeu. De fato, é que começa porque justamente as premiações, as pessoas até se surpreendem porque tem cidades e às vezes as cidades são as cidades sortudas. Até algumas pessoas que eu conheci se deslocavam para uma geograficamente, cidade, né? Onde, né, já temos satélites de Brasília. A gente coloca as próprias loterias, fazem como incentivo para as pessoas que ali apostam, colocando aqui o vencedor do tal sorteio, aqui você tem sorte, aqui não sei o quê. Então, justamente pela falta de esclarecimento a respeito, porque essas mesmas cidades sempre são escolhidas, quem são essas pessoas, e a gente lembra o golpe do bilhete, que as pessoas às vezes furtavam os bilhetes premiados, chegavam para retirar a premiação, e daí até a pessoa, então assine o bilhete, então coloque seu nome, coloque seu CPF, para que assim você não seja roubado, não seja logrado se caso for ufelizado, mas é a realidade. Se no momento da compra, no momento da aposta, não sabe quem vai retirar o bilhete, como é que se esclarece? Ana, você é uma jornalista, eu te pergunto o seguinte, você já esteve nos Estados Unidos, os grandes cassinos em Las Vegas já fizeram até filmes sobre isso, um filme até, Fuga de Las Vegas, monta como é que a roleta de Las Vegas, ela tem um ímã em algumas bolinhas, uma tecnologia que marca o mesmo número. Será que não pode ter isso? Deve ter mudado muito, né? Não deve ser mais, né? Será que não tem essa tecnologia aí? Os dados viciados, as cartas viciadas. A gente até aquele que distribui as cartas também, dependendo, pode escolher o vencedor, o perdedor. E até mesmo foi investigado, muitos cassinos trocam bastante esses profissionais, porque eles também são subornados a certos grupos que chegam lá a ganharem as boladas. E até para quem vê esses recentes filmes, porque existe uma fórmula matemática para ganhar dependendo do jogo que você acaba apostando, você tem a fórmula matemática para ganhar. Então, tudo isso a gente fala. O que diferencia um azar do outro? O que diferencia o bingo da loteria? O que diferencia o jogo de cartas, do pôquer, de uma situação que é proibida aqui no nosso país? Acho que vocês estão fazendo uma grande injustiça de jogar tudo no mesmo saco. Primeiro, que quando se fala de loto, está se falando de um processo regulado pelo governo. Quando se fala de roleta, essas coisas, é um cassino que tem um dono. Um dono está suscetível a qualquer coisa, não. Há um regulamento geral e ali vale tudo. Eu conheço, dona Magda, a loteria esportiva começou em 1973, surgiu o primeiro milionário, aquele Dudu, que ganhou uma fortuna, botou em preço, perdeu tudo, e desde lá se acompanha. São ali mais 20, 25 anos no século passado, já estamos com 19 anos, e não se conhece um caso efetivamente provado, e mesmo com trocas de governo. Quando eu falo de 73, nós estávamos na ditadura ainda, tá? Nós estávamos na ditadura. O sistema é administrado pela Caixa Federal, que é uma empresa é um banco extremamente sério na produção da política. Então, a gente pode fazer suposições. Quando às vezes sai um valor muito alto para uma cidade lá, né? Então se fica assim, naquela cidade, porque nasceu não sei quem, lá morou não sei quem, né? Mas ficam essas suposições, mas fatos
fatos hoje, com toda a auditoria que existe nesses sorteios, com todo o controle, com a troca de direções que existe na Caixa Econômica Federal, eu acho que se houvesse essa possibilidade de manipulação, impossível que em 40 anos não tivesse vazado uma informação. Insisto, começou na década de 70, que era o governo militar, depois veio o governo do MDB, depois veio o governo do PT, a loteria esportiva e agora já estamos com 9 meses do outro governo. Tem que comprar 12 jogos. Né? É bem interessante todos esses dados que tu estás levantando, mas o curioso dessa história é que a gente está falando de uma situação em que ganha uma grande bolada, justamente pessoas que trabalham para um partido que realmente, infelizmente, saqueou os cofres do governo federal. E para ganhar na loteria, a chance de uma pessoa ganhar na loteria é 1 em 50 milhões. Então, realmente, essa situação é curiosa. Que a ilação que tu faz é uma ilação que cada um pode fazer o que quiser, a ilação que quiser fazer. Eu só estou dizendo que nós estamos agora sobre um novo governo, nós estamos sobre um novo presidente da Caixa, nós estamos sobre uma nova diretoria, com todas as auditorias que ainda existem. Então, nós temos que lançar a suposição, então, a teoria da conspiração. Não, é caso até de piada. Contraditar a teoria da conspiração. Eu gostaria de ver dados, alguma coisa que pelo menos dê abertura de um inquérito, que se possa sinalizar. Eu entendo que mais do que isso serve como um motivo de brincadeira, de piada, porque é uma situação, no mínimo, acachapante para quem está desempregado, para quem está aí pegando seu saláriozinho, ver uma situação dessas. É engraçado, no mínimo, mas eu concordo com os teus dados. Eu quero te dizer, Roberta, que citei que existe desde 73 e nunca joguei e até hoje não jogo. Não? Né? Não jogo. Por uma questão filosófica minha. Eu não jogo, mas não por desconfiar do sistema. Estou dizendo que não jogo por princípios mesmo. O que a gente teve foi o contrário. Lembra? Eu só não me lembro o nome do parlamentar que usou como argumento ter ganho mais de 200 vezes. É a inversão. Era diferente. Ele usou era diferente. Para esquentar o meu dinheiro, eu tinha havido uma quantia mal havida, vamos dizer assim. Comprar o bilhete premiado. Aí o Mani estava com o bilhete premiado de 10 milhões. Eu te dou 20 e me dá esse. E aí ele esquentava. Ele usou a ferramenta a seu favor, foi o contrário. Era uma negociação. Sim. E aqui nas redes sociais as pessoas também estão manifestando a esse respeito. www.facebook.com/atualidadespampa é o nosso endereço no Facebook. A Maria de Lourdes diz: tens razão, Marconi, a Queca, eu conheço 2 ganhadores que têm imóvel em Gramado. E a Roberta Cardoso: boa noite, eu não acredito em Mega Sena, nunca acreditei. Agora então, nem pensar, né? Em compensação, na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil recebeu 15 fuzis que foram doados por um grupo de empresários. Armas de calibre 5.56, Scantofani, se diz assim, ou 5.556, né? Foram entregues na tarde desta quinta-feira. Cada fuzil tem uma mira holográfica, uma lanterna tática e 6 carregadores. E, sem dúvida alguma, isso vai fazer uma grande diferença no trabalho, principalmente do GOI, que é o Grupamento de Operações Especiais, e também o Departamento de Investigações Criminais, que é o DEIC. E também cada kit, né, custou 3,3 mil dólares. 13.600, 14 mil reais, totalizando 50 mil dólares ou 250 mil em valores. Mais uma vez, a iniciativa privada continua ajudando, continua auxiliando, né, para que possamos ter uma polícia melhor, né? Mais uma vez foi o Instituto Cultural Floresta, que foi representado nessa cerimônia por seu diretor executivo, que é Everton Outramar. E ele colocou a própria entidade à disposição da segurança pública do Estado e prometeu, mais ainda, ajudar na construção de uma delegacia voltada a pessoas vulneráveis. Esse Instituto Cultural Floresta, mesmo que criticado por algumas pessoas, ele... Nossa, está ajudando muito, né? Exatamente. Eles auxiliam muito, muitas coisas que progrediram a nossa polícia têm a ver com essas doações.
A gente sempre fala que as agressões acontecem, na maior parte das vezes, dentro de casa e que são silenciosas e tudo mais, entre um homem e uma mulher, né? A agressão que leva, por exemplo, à Lei Maria da Penha, enquadramento na Lei Maria da Penha. Mas nós temos um vídeo para mostrar para vocês que mostra uma agressão no meio da rua, Magda Beatriz. É um casal de jovens numa moto, né, numa motocicleta, e daqui a pouco a menina começa a agredir o namorado com socos nas costas e depois o namorado começa a dar soco na menina por trás. Olha lá, olhar, tá lá a imagem. Quem gravou foi, se a gente conseguir colocar de novo para os nossos telespectadores, quem gravou foi a pessoa que estava no carro de trás, olha ali, ó. Ali, ó. Olha lá. Ela batendo nele. E aí dá, claro, o trânsito continuou e ele não sabe mais o que aconteceu. Mas a gente tá rindo, mas que situação, o que levou os dois a um extremo desse no meio da rua? Não viu como dizem que homem apanha de mulher também? Eu já apanhei de mulher. Não, Chico, o que tu não fez até hoje? Já levei uma lata de ervilha no rosto, porque ela queria... ela queria Maria da Penha, ela me forçou para mim ter uma reação. Aí eu botei a mão aqui, tem até o corte aqui. Olha, e tirei a lata de ervilha e atingiu o meu rosto. Tinha que ter o Mauro da Penha. O João da Penha. Dona Magda, eu nunca apanhei porque nunca fiz por merecê-lo, Dona Magda. Nem isso tu merece, hein? Tá feia a parada, nem apanhar. É que ele faz por baixo dos panos. Marne Barcelos, como é que é por baixo dos panos? Só um minutinho, o que é por baixo dos panos? É se mocosar e ir pro motel, ele não deixa a raça. Que isso? Mas ele bate nas pessoas? Não. A mulher, ele nunca teve uma mulher que agrediu ele, porque ele nunca teve uma ocasião de traição visível. E eu tive já. Então... Mas ele tem moto. Mas aí ele não vai de moto, ele vai ele ia de táxi. E as costas só foram acariciadas, sabe? Mas Galo... Dona Magda, eu chamo isso de banalidade do mal. A banalidade do mal. O mal se transformou na bandeira, no vexilo, né? Mas o casal brigar existe desde a época de Adão e Eva. Mas não se bater, meu amigo. Mas brigar e se bater. Mas não, brigar. Vamos brigar de discussões, você não é legal, isso também não. Quem é daqui da bancada que faz supermercado? O supermercado é o lugar que mais casal briga. Mas aí eu não quero gastar demais. Seu Maria, mas tu pega os casais num tete a tete ali no supermercado. No supermercado. E vai de vão, e não só pela conta, às vezes o cara quer ir embora, mas que saco isso, larga esse troço aí, vamos embora de uma vez que tá atrasado, quero ver o jogo. Agora, que relacionamento. Falando da banalidade do mal, inclusive vou citar um exemplo dessa Nájila, eu chamo de Nájila. Não, é Nájila. Sim, mas não tem acento. A Nájila, ela fez tudo aquilo que ela fez para tomar um dinheiro, para extorquir. Desde o primeiro dia, né? E quando ela mostra aquela prova que ela bateu no cara, eu nunca vi ela dar uma prova que ela bateu no cara, o contrário, mas que deu. Quando ele bateu, arrombaram o apartamento e roubaram o celular que eu tinha lá. E era tudo mentira. O dono do apartamento foi, ela fugiu, não pagou nada, o oficial de justiça nem consegue encontrar ela para notificar, essas coisas todas. Então é a banalidade. Deve estar na Europa com o Neymar. Não, mas o Neymar nessa altura, né? Eu não sei, né? Bom, o Neymar também. Dentro do Neymar eu espero tudo menos jogar futebol. Isso aí. Como internacional. Aliás, eu quero dizer para vocês que eu tenho vergonha de ser colorado. Hoje eu levantei com vergonha, com dor de cabeça. A dona Ana está me relatando o segundo gol do pessoal de Curitiba, que foi uma piada, foi uma brincadeira, tem que aprender a ter, camisa. Amigo, camisa, tem que suar, né? E isso aí, quando na hora de receber o saláriozinho lá, etc., um milhãozinho por mês, 800 mil... Só Bocajuro, querido. Hoje eu não tomei suco, eu só tomei flauta. Quase me engasguei de tanta flauta que eu tomei. Mas é do jogo, faz parte do jogo. Eu não sei por que o Inter perdeu, eu não entendi. Revoltado. Mas eu posso te dizer que é parte do jogo. Que alguém tomou flauta, eu pensei que não se alimentou. Eu tomei flauta. Puxa, eu tomei flauta. E é divertidíssimo, porque aí eu vou descobrindo como é que funciona a tal da flauta. Tem umas que são bem fáceis de descobrir. Tem coisas que, olha, telespectadores escreveram lá e eu fui bem honesta. Eu disse, não entendi nada do que foi dito. Mas, enfim, eu tô entendendo que é a flauta. Uma pena, né? Vamos falar do futebol? Quanto foi? Eu falei aqui há um mês atrás. Agora, a imprensa gaúcha, se eu fosse diretor das empresas de imprensa de futebol, eu pegava... Eu quero um dossiê seu dos teus comentários dos últimos 30 dias
de Internacional Atlético Paranaense. Rua. Porque fizeram 50 mil pessoas ir lá, iludidos, achando que iam ganhar a partida fácil, que o Atlético Paranaense não jogava nada. Teve colegas que disseram que eles só jogavam em campo de plástico, porque o estádio do Atlético Paranaense tem uma grama sintética, dona Magda. No fim, o Atlético Paranaense deu um show tático no Internacional e mostrou que jogadores do Internacional, que nem os Sobis, tem que ir embora. Porque no final, no último gol, deram uma janelinha no zagueiro, no Sobis, que ele está vendo até agora. Fizeram um gol que não existe, só em bobinho considerado esse gol. Por que a torcida internacional começou a depredar o estádio no final? Porque a revolta foi muito grande. Eles gastaram dinheiro num tempo frio, foram lá, foram explorados por flanelinha, por todo mundo, e o time passeou em campo. Não fez nada o time. A direção devia punir 50% do salário. Por que tu tem que ganhar tanto? Tu não produz nada e tu não vai ganhar nada esse ano no time internacional. O Campeonato Brasileiro já está no Flamengo, ou no Palmeiras ou no Santos, jamais no Internacional. Agora o Internacional vai ter que ver o Grêmio, que vai ter que fazer um milagre, mas ainda tem chance de passar pelo Fla-Fla. Agora, pelo Boca Juniors, ninguém passa na final. Eu quero ver o Haroldo de Souza, que disse para mim, vou narrar, o Haroldo disse toda hora, vou narrar o gol da vitória do Internacional na Copa do Brasil. Narrou o gol do Atlético Paranaense. Haroldo, tu vai ter que narrar o gol do McAllister, quando o Boca for campeão, meu querido Boca Juniors, campeão da Libertadores da América. Que eles vivem pegando meu pé, dona Magda. Francesco, me diz uma coisa, Francesco. Tu acha que o Inter não jogou assim tão... Não jogou nada. Jogou apaticamente. Francesco. Segundo tempo. A pergunta que não quer calar, tu torceste pro Inter? Não, torci pro Atlético. Então, tá desfeita a feitiçaria. Torci pro Atlético, por causa que quando o Grêmio perdeu, o Ruschel sabe, o estádio do Beira-Rio, quando o Grêmio levou o último pênalti do Atlético Paranaense, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. O estádio do Beira-Rio era só foguete. Eles estão eliminados. Agora o Internacional está eliminado, o Internacional já era. Porque o Internacional mostrou que tem um time ruim, que não tem jogador bom. Como é que ali. É o time do... Ruim. Muito ruim. Agora esses repórteres de futebol têm que aprender comigo quem joga legal. Francesco... E não querer ir para campo de futebol e fazer jogo politicamente correto ao nosso Inter. Que nosso Inter? Francesco, deixa eu te contar uma coisa. Todos os nossos telespectadores sabem que no final da semana passada, na quinta e na sexta, eu estive em Curitiba justamente para fazer um trabalho. É a cidade do Atlético Paranaense. E a cidade, exatamente. E a cidade estava muito certa, muito confiante. Já no final da semana, né? Uma semana antes, estava muito confiante de que o time ia ganhar. Porque ele conhece um pouco de futebol nesse aspecto, e eu tenho essa raiz, dona Maria. Os caras falam, o Guerreiro é bom. O Guerreiro foi bom no passado. Hoje o Guerreiro faz gol no CSA, nesses times fracos da série. Por que o Guerreiro não diz assim, eu sou o cara, eu vou decidir? Cristiano Ronaldo diz isso, Messi diz isso. McAllister diz isso do Boca Juniors, que vai ser o campeão da Libertadores da América. Mas eu acho que é importante também destacar que o Atlético Paranaense talvez estivesse com todo esse fôlego. A gente fala por ser imprensa do Rio Grande do Sul, defender sempre os clubes daqui, mas não vamos esquecer que os seus últimos adversários até a final foram nada menos que Flamengo, Grêmio e Internacional. Até a soberba, porque justamente uma das frases do Guerreiro depois do primeiro jogo, que foi uma vitória por 1-0, ele falou, a gente resolve em casa. É a soberba do... A soberba de dizer, não resolveu nada. Em casa, a gente coloca um público extraordinário, batendo recordes, e o Internacional ter tamanho... Vou dizer assim, eu vou até tirar meu óculos, porque acho que foi isso, vou ficar meio míope, porque a gente só pode dizer que os jogadores estavam assim, ou que o técnico da Helma estava míope. Vou dizer aqui para ele passar daqui a pouco no lugar para comprar um óculos para ver melhor, porque no momento em que está dentro de casa, faz o seu primeiro gol, o Atlético ficou completamente perdido dentro de campo. É verdade. E o que o Internacional começa a fazer? Recuar a bola. Vamos construir a jogada. Meu filho, é o momento do tudo ou nada, é levantar a taça dentro do Beira-Rio. E depois eu fiquei com pena, Magda, porque eu, pela Rádio Grenal, aliás, parabenizar a nossa transmissão, a gente chegou às 7 da manhã e só saiu às 2 da manhã, quando de fato todo mundo já tinha ido para casa. A gente vê a criança chorando, o torcedor desesperado. Então a gente coloca assim, doeu demais essa derrota para aqui. Os gaúchos era um momento importante para o Internacional e a gente fala,
O próprio Odair destacou, 2 anos e meio, Série B, reconstrução do clube, falta de dinheiro. Esse discurso já acabou, meu querido. Já acabou. E é uma bengala sim. Você está se baseando num momento triste, mas já fazem 2 anos e meio e nada ainda de taça pro Beraba. Então não foi o juiz que decidiu a partida com seu cartãozinho vermelho, nem os 2 amarelos. Ele perdeu em alguns acréscimos. Favoreceu o Internacional até. Mas, Carla, tu sabe que eu tava prestando atenção nisso? Não, eu vi que tinha um homenzinho, o 15, que eu não sei quem era. Ele atrapalhava o jogo. Era o Cuesta, que o 15 não joga nada no Aquele 15 atrapalhava. Teve 2 vezes que quase houve gol. Já seria 3 gols do Inter, né? E aquele 15 atrapalhava. E eu não vi mas mesmo. Mas eu desconfio que talvez fosse... O vizinho ficou neutro, viu? Pois é, e aí aquela coisa, né? Quem não faz, leva. Mas foi essa sensação, eu não entendo nada, mas... Eu desconfio um pouco que talvez fosse a função dele. Juntos não dá, vamos lá. É que eu desconfio um pouco que talvez fosse a função dele, né? Não deixar fazer... Exatamente. É que a gente não pode então, eu já tô criticar a pessoa. Olha, que também é mérito. Tu vai sair daqui. Eu não entendi o que tu É mérito também do Thiago Nunes, parabenizar, né? Então, os atleticanos que voltaram hoje para Curitiba. Começa de novo. Perdão. Devagar. Não, parabenizando o Thiago Nunes, então, que foi o técnico, ele já está há quase 2 anos no seu clube, ele ganhou ano passado a Sul-Americana, o Atlético Paranaense, apesar de ser um clube complicado para a imprensa de que trabalhe com ele, as coletivas de imprensa, treinamentos fechados, mas isso faz parte de um projeto que desde o ano passado está implementado no clube, e esse ano o objetivo era conquistar a Copa do Brasil, para que no ano que vem, com o dinheiro que se ganhou agora, consiga se investir para criar um plantel qualificado para a Libertadores da América. Quem ganha a Copa do Brasil ganha uma vaga automaticamente na competição sul-americana. Então, parabéns para os atleticanos e parabéns para esse gaúcho que foi revelado no Internacional e que agora voltou para ser o algoz. E o Té Colorado é catarinense, para te ver aqui. Só para dar uma rápida pincelada, não poderia ser diferente. A Ana já fez os devidos homenagens ao Atlético. E a gente diz que decisão se define no detalhe, né? O Internacional contou com um contratempo. O D'Alessandro, que é o seu principal jogador, é o seu articulador, um jogador que, vamos dizer assim, subscreve o comportamento tático do time pela sua experiência, pelos seus títulos. O anúncio da sua lesão foi nas vésperas do jogo, então isso provoca um abalo no time que joga todo em função dele. Já entra e a segunda questão, seus 2 principais jogadores na ausência dele, que são o Edenilson e o Patrick tecnicamente foi muito mal e foi substituído, e o Edenilson foi levado para a lateral direita, ele que fazia a mecânica de jogo do Internacional. Então, no segundo tempo, quando mais se esperava que o Internacional fosse, então, diante do 1-1, brigar pelo seu gol, que o levaria no mínimo à cobrança dos pênaltis, né? O Atlético se assentou em campo e tecnicamente foi melhor no segundo tempo e restou por merecer o título da Copa do Brasil. WhatsApp? 999-777-001 é o nosso número. O João da Lenha, protetor dos homens que apanham, diz que é verdade, Ayrton. Canso de ver casais brigando no supermercado e dar risadas. É que já é uma coisa que ninguém quer estar lá, né? Ninguém quer estar fazendo, ainda tu vai discutir a relação logo. Marco Aurélio, de Ipanema, ficou bem chateado com a manifestação do Chicão com relação à Caixa. Diz que evidencia um desconhecimento do papel relevante da Caixa bem mais de um século. A Roberta não entende porque o Inter perdeu, porque não jogou bem, não foi organizado. Simples assim, bem simples. O Chicão tenha respeito com o torcedor colorado, já sofremos o suficiente, diz a Fernanda. É verdade. São as opiniões. E o Vladimir Cruz disse assim, boa noite, Magda Beatriz, Deus está vendo. Hoje a sua inveja transbordou. Vladimir Roberto da Cruz. Você só pode estar se dirigindo ao prêmio da Loto, né? Acho que Deus está vendo sim, mas eu não vou ser castigada. E eu acho que tem mutreta nisso, Mas foi bem dramático o seu e-mail, eu sou capaz de não dormir esta noite. Produção, por favor, sou fã do programa Atualidades, não perco nenhum dia, gosto de acompanhar também pelo Facebook. Porém, nessa semana me retiraram as opções de curtir e comentar. Gostaria de saber o porquê. Caso tenha feito algum comentário inadequado, favor me responder para que eu fique ciente. Se possível, gostaria de voltar a poder participar interagindo. Agradeço se eu for respondido. Obrigada, Edson Gilmar Reinheimer. Seu Edson Gilmar Reinheimer, de Cachoeirinha. Eu lhe confesso que como nós não temos acesso a isso,
nós não sabemos por que deve ter havido um bloqueio, a gente já explicou aqui. São palavras de baixo calão, às vezes excessivas agressões aos apresentadores, mas a gente vai pedir para o Fabiano... Deve ter se comportado, deve ter se comportado. Então, mas como o senhor desse jeito já está pedindo desculpas, eu vou falar com o Fabiano, que é o responsável por tudo isso. Vou recomendar o seu nome para o senhor voltar de volta. Pode deixar. Para voltar de volta é muito bom, para o senhor retornar a se comunicar conosco. Falando em se comunicar conosco, vocês pediram e foram atendidos. Agora tem Atualidades Pampa, também aos sábados, 7h30 da noite. Imperdível, os melhores momentos da Atualidades da semana estarão no sábado, 7h30 da noite, junto com você. Fala, Ruxo. Ou fala. Não? Posso ir para minha manchete, dona Magda? Posso ir para minha manchete? Vai, por favor. A minha manchete, que foi uma manchete festiva. Estou muito alegre hoje, dona. Talvez seja... Por que será, doutor Ruxo? Dias melhores se avizinham. Dias melhores se avizinham. Mas estou muito feliz. A minha manchete foi Bolsonaro e Moro fecham o acordo, cachimbo da paz, seja o que for. Na verdade, foi muito controvertido. O Moro é uma figura muito importante de estabilidade do governo. Nós temos brigado muito, eu tenho brigado muito, tenho cobrado, às vezes os nossos telespectadores não entendem que a cobrança ela é positiva, não adianta ficar dizendo amém para o que a gente acha que esteja errado. O governo precisa adquirir credibilidade. E o Moro é um sustentáculo disso. Né? Nos setores onde ele está, a credibilidade que ele emana nas suas decisões traz conforto para que se siga nos projetos. E a questão da Polícia Federal tinha se tornado um calo, porque o Bolsonaro, eu não sei se alguém botou fogo na linha ali, o Bolsonaro estava bravo, estava ameaçando demitir o diretor da Polícia Federal e, ao mesmo tempo, o Moro quis bancar esse diretor porque ele é homem da sua confiança, é um homem que vem produzindo um trabalho que se julga de primeira linha, se vê pelos inquéritos que estão acontecendo e continuam acontecendo aí na Lava Jato. Bem, essa questão ficou muito. E aí, a partir daí, vira fato, no que vira fato jornalístico, tem versão para tudo que está lá, né? Que estariam brigados, que estariam fazendo as pazes, porque o Moro é candidato a 2022 e que por isso, então, o Bolsonaro estaria cortando as asinhas dele. A grande verdade é que foi o grande cachimbo da paz, porque foi mantido o Valeixo, que é o diretor que chegou de férias hoje, né? Que era a grande incógnita, ele voltou e foi declarado que será mantido no cargo. Isso deixou muito feliz o establishment militar do governo, que não trabalha com hipótese nenhuma de perder o Moro, que, como eu disse, é um sustentáculo de todo o governo. Então, isto confirmou, tranquilizou as bases, e o Moro, até que surja uma novidade, dona Magda, segue firme e forte no governo Bolsonaro. Mas minha manchete, eu posso só recatar uma coisa com a outra, que eu acho que um assunto combina muito com o outro, porque se relaciona com a Polícia Federal e com a ação que ela fez hoje de busca e apreensão, mandado de busca e apreensão dentro do Senado, dentro do gabinete do líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, e do filho dele, né, com relação a algumas acusações, algumas investigações da época em que o senador era ministro da Dilma Rousseff no governo dela. Então é de 2012 a 2014. O advogado do senador disse que é uma investigação muito antiga e que eles não teriam material nenhum para encontrar dentro do gabinete, que não teria por que fazer uma busca e apreensão agora em 2019, se tratando de uma questão de 2012 a 2014. Então, no entender dele, houve um excesso da Polícia Federal, não um excesso porque teve a viabilidade decretada pelo ministro do STF, o Barroso, que disse pode acontecer, a ação pode acontecer, né? Deu o aval. Mas a Procuradoria-Geral, ela se manifestou contrária, dizendo nos autos que não tinha por que acontecer essa busca e apreensão. E normalmente, dentro de todo esse contexto, a Polícia Federal investiga e quem faz todo esse pedido e tudo mais é o Ministério Público, e o Ministério Público, nesse caso, achou que não tinha o porquê fazer, né, de toda essa busca e apreensão. E aí fica uma pergunta no ar. A Polícia Federal deu um recado para o presidente Bolsonaro não mexer mais ainda na estrutura da
da Polícia Federal, estando dentro do gabinete do líder do governo? Pois é, pegando a base do raciocínio do Ruschel, o que eu vi ali acontecer, eu venho acompanhando desde o resultado das eleições nos Estados Unidos, uma situação proporcionalmente semelhante aqui à cobertura da imprensa, né, em relação à gestão presidencial lá e a relação da imprensa com a gestão aqui no Brasil. E nos Estados Unidos era muito comum de se ver o seguinte: Trump vai ser eleito e o que vai se ver vai ser uma caçada às minorias e não sei o que. Aquele papo, né? Aquele mesmo papo de sempre que todo mundo acompanhou. Começou o governo, passaram-se 6 meses, passou um ano, não se viu nada. A narrativa da imprensa era aquela retronarrativa. É assim, Trump diminui o tom e resolve atender as medidas. Mas, na verdade, nunca aconteceu nada disso. Né? Foi uma narrativa criada inicialmente. Então, eu tendo a entender que dentro da estrutura que envolve presidência, Polícia Federal, Ministério e tal, não vai ser tranquilo, não vai ser um relacionamento tranquilo, até porque envolve pessoas de suma importância, tem ego no meio de tudo isso, né? Tem decisões que precisam ser tomadas muito rápidas, ou seja, não vai ser tranquilo, vai ser relação tensa. E aí eu vi a imprensa criar disso uma narrativa quase que com um reality show em torno dessa relação entre Bolsonaro e Moro, quando na verdade houve uma certa suspeita do Bolsonaro, como ele tem com tudo, né, em relação a estar chegando num ambiente novo. O Moro se posicionou dizendo: não, esses aqui são da minha confiança e tal. E na verdade me parece que essa tensão toda não existiu nesses moldes. Existiu uma tensão dentro, como acontece dentro de uma empresa, a diretoria, que às vezes se reúne, altera a voz, grita, fica sem se falar 2 dias e tal, mas que o clima ruim de que criar a possibilidade de que Moro talvez esteja pensando numa possível candidatura, aí eu já acho que é roteirizar o fato, sabe? Mas é uma percepção particular, né? Eu queria agregar ainda a fala da Carla, porque esse líder do governo, ele assumiu em fevereiro, na verdade, ele foi ministro da Dilma, né? E tu vê como o MDB, ele é fantástico, né? Ele, desde que eu me conheço por gente... Ele está sempre no governo. Ele entrou no governo, agora ele conseguiu, desde fevereiro, este senhor é que ele e o filho dele, a única que diferencia ele do filho é a palavra filho, né, que são os 2 indiciados. Eles foram denunciados na delação do João Lira por 5,500 milhões de propina. O sistema, estamos com a foto de novo, o sistema era, eles faziam os empréstimos, dona Magda, e quem pagava os empréstimos eram as empreiteiras. Né? Por que pagava, eu não sei. Esse é o inquérito que está se fazendo, mas o que me chama a atenção é exatamente isso, é que eles já estão enfiados dentro do governo. O Onyx foi ouvido sobre isso, o líder do governo, e disse que vai aguardar os fatos, nem poderia se precipitar e ser diferente. Quanto à investigação, Carla, eu acho que é o beabá da coisa, é tu ir no celular, é tu ir no tablet, não vai ficar esperando para saber se o computador é novo ou é velho. Eu acho que a busca e a pressão da Polícia Federal, eu acho que essa é normal, né? E dentro do próprio gabinete. Não podia ser na casa do Foi senador, também na casa, foi no senador, foi na casa, foi em tudo. Eu acho que a investigação é do jogo até para tu não pecar por menos, né? Mas o que me chama a atenção é exatamente isso. E o MDB estava lá de novo. Sobre as empreiteiras, na verdade elas acabavam recebendo em troca, em favorecimento, contratos mais rentáveis dos que os valores pagos, e por isso era fácil para eles pagarem esses valores. Vou fazer um revival aqui em cima do Marconi. Eu acho que todo esse quadro, Marconi tem meia razão. O Bolsonaro e o Moro não são inimigos. Houve um desacerto normal. Uma fofoca. Agora, que existe lá no íntimo do Bolsonaro que o Moro pode ser um candidato, existe. Porque se você fizer até a bancada pode me corrigir, uma simulação do qual seria a próxima eleições americana ou brasileira, os americanos fazem muito isso. Quem seria um dos candidatos à reeleição? O Bolsonaro, óbvio. Quem seria um candidato, já é candidato? O Dória. Alguém da esquerda. E uma alternativa. Quem seria essa alternativa? Eu acho que seria o Moro. Eu acho que o Moro é candidato, sim. E nisso aí, o Bolsonaro sabe que ele pode rachar os apoios
para uma reeleição. Porque a esquerda acha que não leva, porque o Bolsonaro vai fazer um exame da sua candidatura e do seu governo, vai fazer um governo legal, na minha opinião. O Moro entra com uma opção Bolsonaro mais light, com a justiça atrás, que é um grande gancho. O Dória é o candidato certo de parte da população brasileira, a esquerda não sei. E o meio vai ficar entre Dória e Moro, na minha avaliação. Ana. Mas ainda só sobre o que o Marconi falava, dessa narrativa da imprensa, na realidade o próprio Trump, ele teve uma mudança muito forte de comportamento, inclusive nos seus enfrentamentos públicos relacionados ao Senado americano. Lembramos aí do que foi o muro, não vai construir, daí vira aquela situação de que ele não tem essa autonomia toda, falou que no final ele ia pagar, que ele tinha esse dinheiro como empresário. Ele mudou nesse período... Ele mudou o discurso por causa das eleições. Justamente, nesse período ele teve 3 assessores de imprensa, o seu último assessor, né, inclusive representantes da Casa Branca, porque ela é um pouco diferente. Não é o presidente que de fato fala, ele quis tomar essa iniciativa, esse protagonismo, não deu muito certo, voltaram à maneira antiga de se fazer política americana, onde todos os dias tem uma reunião, o representante, né, da Casa Branca vai, fala com a imprensa, suas principais dúvidas, e é o canal de comunicação. Trump tentou inverter, se tornar a figura principal, virou um muro, onde ele constantemente era questionado, tinha declarações até um pouco complicadas, relacionadas justamente aos imigrantes, que era o principal grupo opositor dele e da sua eleição, e também algumas minorias, como é pelo seu discurso. Então ele trocou esse posicionamento, tanto que hoje a gente vê pouco ele está mais naquelas fotos. Ele está mais ambíguo. Conhecendo, exatamente, fazendo o papel do aquele que negocia, aquele que articula politicamente, não aquele que tem opiniões fortes. Acho que essa é a grande diferença, né? Dicotomia entre Bolsonaro e Trump. @atualidades.pampa é o endereço do nosso Instagram para que você possa nos acompanhar. youtube.com/tvpampa. Vai lá, abre, ativa o sininho e cada vez que nós entrarmos no ar, cada vez que você tiver alguma coisa nossa, ele vai avisar. Tem o Facebook também, facebook.com/atualidadespampa. E aqui, entre outras coisas, reclamações, muitas reclamações dos nossos telespectadores, como, por exemplo, o Marcos Strepp. Assim como este telespectador referido há pouco, também gostaria de saber por que estou bloqueado, pois sempre envio e-mail e WhatsApp e nunca são lidos. Enviei um WhatsApp há pouco. Sempre que escrevo para o programa, trato dos assuntos e dos apresentadores com todo respeito. Gosto de participar, pois sou assíduo telespectador há muitos anos. Marcos Strepp, não existe bloqueio no e-mail e não existe bloqueio no WhatsApp. WhatsApp, nós temos uma boa dificuldade, se é que se pode dizer. São tantos os WhatsApps que nós recebemos ao longo do programa, que quando a gente separa centenas estão passando e a gente tem que deixar para trás porque não tem acesso. Não tem como ler tudo. Não tem como ler todos. Às vezes bloqueia, agora, fica a tela branca, né? Agora, o atualidades@pampa está aqui. Porque fica aqui, eu posso ir e vir nos horários e posso jogar com os e-mails no momento que eles estão de acordo com o assunto do programa ou não. Então, assim, essa é a razão do WhatsApp. Bloquear é só no Facebook, que eu saiba que o sistema bloqueia. E é bom dizer, dona Maria, o sistema que bloqueia, né? A Ana já explicou uma vez, e aí no fim tu foi a culpada, sabia? As pessoas acham que é tu que bloqueia. Não dá para contar. Na verdade, foram selecionados alguns termos, algumas palavras, tá? Para que quando elas estivessem, cairia o... Na realidade, é um sistema automático. Justamente. É isso. Mas não é ela que fez, nem ela que cuida. É que, gente, a gente até gostaria de agradecer, aproveitando, é um momento, né, complicado, as pessoas ficam nessa dúvida, mas a participação de vocês é tão grande, é tão maciça, que a gente não tem como ficar olhando comentário por comentário, momento por momento. Então, a gente fala assim, a gente lê, a gente tem esse acesso, né? Eu falo a gente, na questão do departamento de redes sociais aqui, eles fazem um trabalho maravilhoso, sempre lá no @atualidades.pampa no Instagram, também no YouTube, no Facebook, mas fica difícil ler todos. Então, é um filtro automático onde você cadastra algumas palavras de baixo calão, palavras relacionadas até, em alguns pontos, temas complicados, né, que não são adequados para a discussão. Então,
é isso que um sistema automaticamente retira você. Às vezes você tem 1 ou 2 participações legais, mas um dia você colocou um palavrão, um dia você xingou, desejou a morte de algum, porque infelizmente tem isso, né, no nosso nosso Facebook. A gente recebe muitas ameaças. Então, se você teve esse comportamento, infelizmente você foi bloqueado. Marli Barcelos. Eu adoro cinema, dona Magda, adoro cinema. E hoje eu estava fazendo um revival de alguns filmes que eu tenho uma coleção muito grande da Sophia Loren. Eu tenho uma paixão muito grande por essa virginiana linda, maravilhosa e uma extraordinária atriz. E um dos filmes que eu mais gosto da Sophia Loren chama-se Do e Molly, que são 2 mulheres, que é um clássico do cinema e que deu a ela o Oscar. Deu o Oscar de melhor atriz. É a história de uma mulher e sua filha de 15 anos que entram numa igreja e são estupradas por soldados na Segunda Guerra Mundial. Um filme violentíssimo, uma realidade, né? Que é a Segunda Guerra Mundial, as guerras, né, propiciam isso aos soldados, né? A licença para estuprar também. Mas por que eu falei nisso? Porque está sendo lançado agora um filme, aliás, são 2 filmes, né? Sobre o assassinato do Manfred, da esposa, ou seja, o pai e a mãe da Suzanne von Richthofen. Só que esse produtor, às suas expensas, resolveu fazer 2 filmes ao invés de um. A ótica da assassina, da Suzane, e a ótica do Daniel Cravinhos, que era o namorado dela e que, junto com o irmão, cometeram esse assassinato, essa coisa horrível. Ela planejou e eles executaram. E o que o produtor, quem escreveu o script, o guião, né, como se diz lá em Portugal, ele quis mostrar qual era a ótica, como pensava o Daniel, por que ele fez isso e como ele foi influenciado. E a Suzane, o porquê que ela quis determinar, o que ela determinou a morte dos pais. Eu acho que é muito interessante isso, que o filme foi muito bem produzido, com imagens fortíssimas e tal, que eu espero assistir. É o filme, então, sobre a Suzanne von Richthofen. A ótica dela, o porquê do assassinato, e do Daniel Cravinhos. Vale a pena assistir esse tipo de filme. Bom, Anderson Fiore, nosso telespectador, que tem mandado nos últimos dias muitos e-mails iguais. Talvez você não tenha visto, mas eu li o teu e-mail. É aquele que fala sobre o déficit de agentes penitenciários, que existem 600 agentes de nível superior e outros aguardando pelo ok do governador. Eu não posso ler todos os dias, tá? Mas ele já foi lido na íntegra, talvez você não tenha assistido. Silvana de Cachoeirinha diz assim, ela nos chama de bancada mega simpática e diz que assiste sempre o nosso programa, formado por ótimos profissionais. Sempre que falam em educação, eu fico apreensiva, diz ela, pois a realidade que enfrento todos os dias são angustiantes. Lei que permite o aluno faltar, não estudar e quando resolve voltar para a sala de aula, tudo bem, volta e segue fazendo de conta que está interessado e muitas vezes são empurrados e qual surpresa passam de ano. Pergunto, que lei é essa? Que estatuto do adolescente é esse? Querem somente a aprovação sem conhecimento e mais. Muitos não deixam o professor trabalhar, atrapalham demais. E mais, estão prepotentes e arrogantes, duvidando da capacidade do professor. Posso relatar vários acontecimentos em uma escola. Para a surpresa de vocês, irão se perguntar, mas como mudou o ensino em uma escola? Agradeço a atenção, Silvana de Cachoeirinha. Carla. Aliás, Alvorada e Caxias do Sul vão receber as escolas cívico-militares a partir de 2020. O anúncio foi feito hoje, mas dia 27 o governador também vai falar sobre essa questão. Aí uma boa notícia que vai se ampliar esse projeto tão interessante que já começou a ser implantado e que a gente já tratou tantas vezes aqui também nessa bancada. É verdade. Os últimos 5 anos que eu passei na Rádio Pampa, essa foi uma discussão recorrente. Eu acabei criando ali um elo com alguns ouvintes para reunir reclamações de pais, mães e até de professores que estavam ali cerceados dentro da sua possibilidade de atuar. Ontem trouxe o e-mail aqui, né, de um aluno da Universidade Federal de Santa Catarina que demonstram, né, você tem aí esse socioconstrutivismo, você tem um ensino continuado, tudo medidas, né, falaciosas para jogar a criança para dentro de escola e dizer por aí que fez algo pelo ensino, né, para acumular números como se alguma coisa adiantasse. Isso até vem ao encontro um pouco até da minha manchete em relação ao ensino à distância, né, que é mais um desses facilitadores.
O resultado é péssimo, Eu tenho acompanhado nesses últimos 5 anos de muito perto. Assim, você tem pessoas formadas, por exemplo, aí eu volto ao ensino superior, né? Pessoas formadas, por exemplo, em curso de letras que não conseguem diferenciar mas de mais. Você tem... Pode ser. Eu lidei, por exemplo, com pessoa formada em jornalismo que passou durante uns 6 meses, mais ou menos, até que eu perdi a vergonha e fui a corrigir, que chamava o ministro da Educação de a ministra Roseli. A ministra Roseli. A ministra Roseli, sabe? Então, assim, você tem um nível de alienação, de desconexão com a realidade, de que tudo não é mais importante, porque se você está envolvido com outras questões aí que beiram o abstrato, todo o resto é exagero, né? Conseguiu me entender, tá ótimo, né? Eu brincava até na Rádio Pampa, nós vivemos aí a geração do não me acorrege, que é assim que nós vive. Nós vive. Que nós vivemos também durante 15 anos aí uma ode à ignorância, né? Um ódio ao êxito, né? Um ódio à meritocracia, um ódio ao conhecimento, gente de alto poder dentro do país que bradava aí aos 4 ventos, que tinha orgulho de ver sua mãe nascer e morrer analfabeta. Verdade. Tendo uma das maiores fortunas do Brasil e orgulhoso de ter deixado a mãe morrer no analfabetismo. Sabe? Então, quando você tem essa propagação da ignorância, porque, claro, você tem isso como ferramenta, né? É a melhor forma de você criar gente que vai viver sob essa tutela para o resto da vida, é quando você cria inúteis, analfabetos funcionais, principalmente pessoas que não vão conseguir de forma alguma um lugar no mercado de trabalho. É terrível, é muito pior a questão da educação do que a gente discute aqui. Eu moro perto de 2 escolas públicas que eu me apavoro a única coisa que acontece, eu frequento ali, passo pela frente na hora da saída da turma do meio-dia e na hora da saída do turno das 5 e pouco. O que você tem é guri de boné pro lado girando o caderno no dedo e as novinhas quicando sem parar. É só isso que acontece. Aí, de novo, vou fazer a ressalva. Como dizia minha saudosa avó, 9 fora, o que acontece de bom. Não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando sobre o que merece crítica. É degradante a situação do ensino. Senhor Rafael, parabéns, seu relógio está certo. Viu? Eu falei. Por favor. Especialmente antes o e-mail que nós recebemos da nossa telespectadora. Porque eu ouso divergir um pouco. Silvana. Porque sempre que tu vai fazer uma legislação para o Brasil, tu tem que fazer uma legislação para o Brasil inteiro. Não existe uma legislação para o Rio Grande do Sul. E é um país diferente. Uma para a região sul, uma região para o sudeste, uma para o norte, não. E a palavra inclusão, porque o primeiro e o segundo grau, lógico, serão o berço da tua educação. Mas tem pessoas que jamais usarão esta parte, a instrução, como o seu futuro maior. Mas nós temos que controlar, sim, o mal da evasão. O mal da evasão, este sim, é o que leva as crianças para o tóxico, é o que leva as crianças para a inércia, é o que leva as crianças para fora da escola. Então, esse método de insistir com o aluno, de dar a chance de fazer... Porque ele passar de ano ou não passar de ano, tu te formar com 10 no primeiro grau ou com 11, eu não sei o que vai alterar na vida, na sua vida ou na minha vida. Agora, eu sei que se essa criança for embora da escola, tá? E for para a vila dela, passar o dia inteiro, porque ela rodou no colégio dela, eu sei o que ela vai virar. Então, a ideia é fazer com que a criança fique na escola, que se tenha métodos para isso. Então, este método pode valer para determinados estados, pode valer para determinadas cidades, pode valer até para determinados bairros, mas o todo de tentar manter esse aluno dentro da aula, para mim, ele deve ser perseguido sempre. Falando em escolas, nós temos um vídeo onde fala o secretário da Educação, Faisal Caram, que fala sobre exatamente essas escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul. Vamos conferir. Elas poderão trazer grandes benefícios para a comunidade escolar e seu entorno, não tem dúvida nenhuma. Não é só a questão da segurança ou da sensação de segurança, é a relação que vai se buscar, né, de proximidade entre esses profissionais da segurança pública, que continuam sendo profissionais, e a relação que eles vão ter com os nossos alunos, interagindo da porta da escola para fora. Além de fazer a parte toda da segurança ou dar uma sensação melhor,
eles vão interagir com as famílias, vão interagir com o aluno, buscando identificar problemas ou futuros problemas que esses alunos venham a ter. Agora, com relação ao que o Ruschel disse, eu também acredito que a escola deve apostar em algumas atividades e tudo mais, e métodos para manter esse aluno dentro da escola e para não ter evasão escolar. Mas acredito que os métodos utilizados como, por exemplo, passar o aluno de ano sem o aluno ter aquela competência para passar de ano, algum afrouxamento nas regras e tudo mais, isso não colabora para o aluno, porque vai se formar um profissional, vai se formar um adolescente que não tem todo o material que precisa para passar numa faculdade, e aí vem aquela bola de neve. Existem outras coisas que deixam as crianças atraídas pela escola, a tecnologia, os esportes e até mesmo essa questão, e eu acredito, desses monitores, fazer essa relação com a criança, esses monitores nessas escolas, nesse novo modelo, de criar uma empatia e até mesmo de mostrar para essas crianças que a vida é feita de regras. A vida é feita de respeito. Essas crianças têm que aprender a respeitar o próximo, a respeitar o outro, a entrar numa fila e ficar na fila esperando, porque ninguém consegue esperar mais nada hoje em dia. Então, essa relação que se vai ter entre monitor é muito importante que ela seja proveitosa e de que as crianças criem uma empatia com essa pessoa para ter uma vontade de estar ali naquele ambiente com regras claras. Que elas cresçam, que elas estejam dentro da sociedade, lembrando que a tua liberdade termina exatamente onde começa a liberdade do outro. Isso as pessoas não conseguem fazer. Fala... Não, eu só queria dizer o seguinte, nós vivemos num mundo altamente hedonista. O que é o hedonismo? O hedonismo é a prática do prazer imediato. É verdade. É a prática do prazer imediato. São o hedonismo, diferentemente do epicurismo, que significa a prática do prazer total. São coisas diferentes. Então, o mundo é totalmente hedonista. A prática do prazer imediato. E a Carla, ela atuou com precisão nisso aí. Ninguém quer esperar na fila, ninguém quer dar bom dia. Você está conversando com uma pessoa, você, ô, dona Carla, blá, 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 blá. Aí, vem cá, onde é que fica isso aí? Peraí, faz isso na Europa. Faz isso na Alemanha, faz isso em Portugal, faz isso na França. Oh, pelo amor de Deus, o camarada vira em Portugal. Se não der bom dia, meu senhor, passou bem a noite. Ele vira as costas, não fala, eles não falam, porque é uma prova de má educação. E nós vivemos num país de má educação, porque a educação começa em casa e depois tem a sua sequência, o conhecimento na escola. Para mim, a educação se adquire em casa e depois o conhecimento na escola. Sim, é a minha certo, opinião. Né? Vocês sabem que eu achei que a palavra-chave da Carla, da fala da Carla, que foi também, é empatia. Tu consegue esperar na fila quando tu consegue te colocar no lugar dos outros que estão à tua frente. Tu consegue esperar a tua vez ou respeitar à medida em que tu se coloca no lugar do outro. Então, realmente, favorecer com que essas crianças, as pessoas em geral, e dentro de casa a gente construa empatia, saber se colocar no lugar do outro, a gente começa a gerar uma boa educação, maior respeito, enfim. Hoje eu fiz meio ruxa, né? Fiz alguns tópicos aqui, porque são muitas informações, até que vale destacar, porque a gente fala e acho importantíssimo, e nós temos a realidade de termos lares onde nós nos preocupamos com nossos filhos, nós estamos lá para os nossos filhos. Eu falo assim, nossos, porque eu tive uma família que foi assim. Mas hoje a gente fala de, infelizmente, uma desestruturação desse apoio, desse primeiro contato. A gente fala de crianças que não vão mais nas creches, porque elas não existem para a mãe que trabalha. Para as mães, às vezes, que estão fora dos seus lares durante todo o dia. E a gente coloca, infelizmente, o próprio Vitorino traz aqui os dados da questão de a qualidade da nossa educação, porque hoje, infelizmente, a educação, eu que tenho, minha tia foi professora durante muitos anos, ela fala, aluno, gente, não é quantidade, não é número. E quando a gente baseia os nossos investimentos em educação por a escola que mais aprova, por aquela que tem um rendimento melhor, e não estamos preocupados com a qualidade da educação desses alunos, mas sim no número de pessoas que estão lá sendo formados, a gente fala, a gente não está preocupado com o que ele vai aprender. Nós estamos preocupados se ele vai aprovar, se vai vir a verba, se a gente vai conseguir fazer isso, se a gente vai conseguir fazer aquilo. Então, esse cuidado, e a gente coloca, novinho, que cal, não sei o quê, é uma realidade que se vive
vive porque a gente não estrutura, a gente não cria um ambiente adequado. É professor que não ganha o suficiente, é o pai que não tem como concordar o que ele tá, o que não está fazendo, é um diretor que não tem nem a verba. A gente fala tecnologia, educação, esportes. Às vezes eu falo, eu aprendi valores com os meus professores, eu aprendi isso porque eles tinham essa paciência, eles tinham esse cuidado, e a gente tem professor que é ameaçado de morte se não passar aluno, a gente tem aluno batendo no professor, a gente tem aluno queimando o livro dentro da escola, então tá tudo errado. Né? Tá tudo errado. Vamos falar de dinheiro, Roberta? Vamos. Muito pouco dinheiro. Na verdade, falar do nosso bolso, porque nós tivemos nessa quarta-feira que passou a super quarta-feira da economia. Por quê? Porque deu a coincidência de tanto o Banco Central americano como o nosso Banco Central aqui no Brasil baixar as taxas de juros. Para 53% dos maiores especialistas em economia nos Estados Unidos, até novembro do ano que vem, pré-eleição americana, os Estados Unidos vão entrar em recessão. E isso é perigoso. Por quê? Porque nós estamos falando da maior economia do mundo. Então, quando a maior economia do mundo baixa os juros, e isso aconteceu pela segunda vez neste ano, ele está dizendo o seguinte, olha, vamos manter o ritmo acelerado de crescimento. E isso é bom para nós, porque nós estamos com uma boa relação com os Estados Unidos, nós vamos tender a vender mais para os Estados Unidos e eles para nós também. Então, é muito importante que a economia dos Estados Unidos esteja andando. Para nós aqui no Brasil, o que acontece? E é importante dizer que nos Estados Unidos, apesar do pleno emprego, apesar de uma inflação baixa, o ritmo de investimento caiu nesses últimos meses, também o ritmo do emprego diminuiu. Então, esses sinais fizeram com que o Banco Central dos Estados Unidos baixasse o juro para 1,75% ao ano, a taxa de juro básico lá. Aqui no Brasil, a nossa Selic, a taxa de juros básicos nossos, ficou em 5,5%. Há bancos, inclusive, que mencionam que até o final do ano chega a 4%. Outros entendidos estão dizendo que chega a 5 até final de outubro. Bom, e aí é que vem. Taxa de juros está em 5,5. A maioria do povo brasileiro está desempregado, endividado, precisa recorrer a um financiamento, precisa pegar um empréstimo no banco e aí se vê com taxas de mais de 100% ao ano. Então, o que está acontecendo? Essa baixa do juro, na verdade, ela só vai gerar um impacto no seu bolso, no meu bolso, no bolso de todos nós, daqui 6, 7 meses. Existem estudos que mostram que todo o movimento financeiro demora esse tempo para realmente fazer efeito na prática. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos um aumento da inadimplência no nosso país. A gente tem mais da metade da nossa população, mais de 60 milhões de brasileiros, tem dívidas não pagas há 90 dias. Cresceu muito o endividamento e a gente entende que os bancos, então, usam desses tipos de argumentos para manter um valor muito alto de empréstimo. E aí o que acontece? Com a taxa de juros básica muito baixa, todo mundo que tem dinheiro aplicado está perdendo dinheiro, porque não rende tanto. A tendência é que as pessoas migrem o seu dinheiro ou para investimentos, investir em empresas, ou seja, começar a correr mais risco, entrar na bolsa de valores, de repente, quem tem um dinheiro sobrando começa a investir, virar sócio de certas empresas. Isso tende a acontecer. No Japão, por exemplo, 70% dos investimentos do Japão é em bolsa de valores, outros países muito mais. Porque no mundo inteiro, está acontecendo uma recessão, sim. No mundo inteiro, tem mais de 17 bilhões de dólares circulando e nenhum centavo chega no nosso país. E aí que eu quero pegar o gancho do que o Ruschel trouxe, da importância de ter um ministro Moro dentro do nosso governo. Não é taxa de juros básicos que vai resolver. Vai resolver a longo prazo, porque daqui uns 6, 7 meses, as empresas vão pagar menos pelo dinheiro que vai precisar para investir. Então, isso vai gerar um emprego, ok? Vai melhorar? Vai. Daqui uns 6, 7 meses. E aí vai impactar no seu bolso. Mas o que vai gerar, de fato, crescimento da nossa economia é segurança jurídica, é um Brasil não corrupto, um Brasil bacana para que esses investidores que não estão ganhando dinheiro no Japão, não estão ganhando dinheiro, mas nos Estados Unidos, o juro está muito baixo, vem para cá.
vem investir em investimentos básicos, aonde a gente precisa de portos, ferrovias, hidrovias. Então, isso é que vai gerar nos próximos meses, nos próximos anos. Tudo que está sendo feito agora vai gerar crescimento daqui 10, 5 anos. Fala, Carla, querida. Aqui no youtube.com/TV Pampa, o nosso canal no YouTube, você vai até lá, se inscreve no canal, toca o sininho da notificação e fica sabendo quando nós estamos ao vivo. O Rodrigo Davi, baita postura da Ana, a Ironia Antão, as pessoas têm cada nome no YouTube, no Instagram, que eu vou te contar, mas tudo bem. Ana fez uma boa análise, enfim, tá fazendo sucesso aqui a tua análise não falaram mal da Ana. Obrigada, roupa aí. Por enquanto, né? Por enquanto. Com relação ao futebol, tá tudo bem, Ana, aqui pro teu lado. A Vera também está se manifestando, o Marcelino Estevam, e aí um vai conversando com o outro. Ai, que bom. A Marlene Brito, Chicão, é muito cedo para falar em eleição para presidente. E pior, Já não nos Estados Unidos, ele falou Estados Unidos. Não, ele falou aqui no Brasil. Mas esse é um problema do brasileiro. Esse é o problema do brasileiro. Acha que deixa para a última hora, no fim tu tem que abraçar uns mandrake. A próxima eleição começa assim que o atual presidente assumiu. Marconi foi muito brilhante. Principalmente porque o atual presidente pode concorrer a uma reeleição. Isso é óbvio. Ele já está fazendo. O atual presidente, quando ganha, no outro dia, ele já está fazendo campanha. E aí depois o brasileiro, quando chega lá em outubro, né, do ano da eleição, ele diz: olha, já estamos em outubro. É tipo Natal. Olha, O nosso telespectador Bernardo Frison Almeida mandou um e-mail. It's necessary to advise all citizens that it is not fire, that it's forest that will block Brazil from its commitment to be developed. Não, né? Quer eu leio todo. Mas não é o caso, né, Bernardo? Não é o caso. Aliás, nós conversamos ontem a respeito da ida ou não do presidente Bolsonaro até a Assembleia da ONU. Se confirmou, ele vai para a Assembleia da ONU e vai falar sobre a Amazônia. O Gustavo Vitorino não está, aliás, as pessoas estão perguntando quem perdeu Israel, né? O programa de ontem, ele está de férias, está em férias não, né? Vai trabalhar nas férias. Não, ele está de férias. No Canal 4, em Tel Aviv, ele vai ficar lá. Ele foi trabalhar em Israel. Mais ou menos. Mas, enfim, não está aqui. E o que eu estava falando mesmo? Me perdi. Maravilha, eu também presidente Bolsonaro. Me perdi completamente. Presidente Bolsonaro. Sim. E aí o porta-voz, voltando, fui parar lá em Israel com o Gustavo, voltando. O presidente vai falar, ele vai tentar limpar a barra do Brasil, porque o que se tem de notícias lá para fora são as notícias de que o Brasil não cuida da Amazônia, que o Brasil não cuida do meio ambiente, e ele quer exatamente fazer o contrário, fazer com que os outros entendam que a gente cuida sim da Amazônia, que a gente cuida sim das nossas florestas, que aliás nós somos um dos países que mais preserva no mundo. Então ele quer tocar no assunto e vai tentar reverter, então, essa imagem ruim do Brasil afora. E já adiantamos a cobertura da imprensa sobre isso, né? Se continuar com o posicionamento, será visto como intransigente. Que eu acho... Se abrir espaço para algum tipo de diálogo, terá baixado a cabeça para as autoridades de outros países. Sabe, dona Magda, eu, como professor de História, me formei, eu gostei muito de Geografia. Naquela época, quando tu te formava em História, tu tinha que tirar a licenciatura de primeiro grau em Geografia, o SPB em Moral e Cívica. Então, me aprofundei muito em Geografia. Eu estava vendo que a Roberta estava falando em investimento. Eu acho, ao contrário da Roberta, sutilmente, que o Brasil não vai ser a galinha dos ovos de ouro dos investimentos nos próximos anos. Sabe por quê? O Brasil tem uma logística muito complexa. Ele fica num continente que o poder de consumo é muito fraco. O leste europeu vai crescer muito. O leste europeu, o que Baku é hoje, capital do Uzbequistão, é uma cidade mais moderna que São Paulo e Buenos Aires. Pouca gente sabe. Eles fazem o grande prêmio de Baku da Fórmula 1 lá. Mas ali não é Ásia? É Ásia, mas ali é meio Europa. É uma Europa bem oriental. Sim, é o lado eles chamam Ásia. Aquilo ali vai ser o grande investimento. Por quê? Porque já é europeu, está do lado da Europa, estrategicamente pega a Ásia e pega a Europa. E detalhe, lá eles entregam tudo. 10 anos sem pagar imposto, 10 anos sem IPTU, dão tudo. Aqui no Brasil não, tem estado que não dá nada. São Paulo não dá nada, só Santa Catarina dá alguma coisa. O Rio Grande do Sul, então, é que nem aquelas mulheres que se acham.
É que nem o Internacional hoje de salto alto. Não sai nada ali. E não dá nada também, a mulher. Olha, a dona Emília Bordim, nossa telespectadora assídua, leio com certa frequência os e-mails que ela manda. Ela mandou um e-mail, um pote até aqui de mágoa. Boa noite, quero agradecer muito por não lerem 2 WhatsApps que mandamos pedindo para mandarem beijos para minha mãe Lica. Ontem, pois ela estava de aniversário, 86 anos. Pedimos também para o Vitorino, ela gosta muito dele e ele não leu. Viu? Mau gosto. Gostaria que a senhora prestasse atenção. Total, mau gosto. Não perdemos um programa, você quer, mas nunca lê. Dona Emília Bordim, vou fazer uma meia-culpa. Primeiro, não lembro de ter lido ontem o seu e-mail. Segundo, nós estamos deixando esse tipo de comunicação, essas coisas, para aquela segunda parte do programa. Por falar em viagem, a gente fala que ficar no avião muito tempo, demora, a gente fica cansado, mas ontem eu também tive uma cobertura das 7 até as 2 da manhã, a gente ao vivo na Rádio Granal, e claro que meu look não ficou mais adequado, carinha de cansada, né, depois de uma derrota, a gente fica... Mas quem me deu esse up no visual, o visual bafônico, como eles gostaram da expressão, foi o pessoal lá da Estética Mar. Um abraço para todos eles, muito obrigado por todo o carinho, e indico o serviço, porque lá tem visagismo, tem drenagem linfática, tem escova, tem de tudo, meu bem, você vai ficar linda e maravilhosa, mesmo depois de uma noitada daquelas, mesmo que seja no trabalho e não na balada. Mas na balada, ó. E a noitada daquelas não precisa ser só trabalhando, pode ser fazendo outras coisas. Pode se preparar sim para ir para Marconi. Bom, então, vamos falar de educação mais uma vez, em função aí de um dado curioso, né, que o Censo da Educação Superior revelou nesta quinta-feira. O ensino superior à distância, o EAD, como é conhecido popularmente, ofertou pela primeira vez mais vagas que o ensino presencial em 2018. E só que tem um contraponto nisso tudo, que é um resultado negativo também mostrado por esse estudo. Metade dos alunos não chega ao final de cada curso que inicia. O que o ministro Weintraub, então, anunciou como um desperdício de recursos. O número de vagas ofertadas pelo ensino superior à distância superou em 2018, como eu disse, pela primeira vez. Foram 7.170.567 vagas remotas contra 6.358.534 vagas locais. Esse dado é do Censo do Ensino Superior, que foi divulgado pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, e esse resultado, segundo o ministro, é um reflexo direto do aumento dos cursos de graduação à distância, constatado aí em edições anteriores. O número não chega a surpreender tanto, porque ele vem crescendo nos últimos anos. É um dado que esperava-se que a gente chegasse a esse determinado patamar. O próprio ministro disse que é a primeira vez, né, fez questão de destacar que essa é a primeira vez que você tem um número maior de ensino à distância do que presencial, e ele considera isso uma tendência não só nacional, mas também mundial. Ele fez outras declarações que o seguinte: o estudo confirma que, apesar disso, a rede presencial ainda recebeu mais alunos novos do que a rede à distância. Segundo o censo, foram 2.072.614 matrículas em vagas presenciais, o que representa quase 29% do total ofertado, contra 1.373.321 vagas no ensino à distância, que representa aí 21,5% do total ofertado. Apesar disso, o senhor Weintraub criticou o elevado grau de desistência, aquilo que a gente já falou, que não só no ensino fundamental, né, no ensino médio, e depois essa estatística negativa tem se apresentado também no ensino superior. E, ao todo, 8.400.000 alunos estavam matriculados na modalidade do ensino superior em 2018, e desse total, 20% estavam em instituições públicas, e o restante é um número grande até, né, voltado ao ensino privado. Eu só gostaria de contribuir, Rafael, eu estava atenta a esses números do ensino à distância desde o ano passado. Por quê? Porque as pessoas precisam muito investir em educação, na sua educação, mas está todo mundo com pouco dinheiro. E a educação à distância tem ganho muitos novos alunos justamente porque é mais barato.
é mais em conta. E a tendência é diminuir cada vez mais, porque a tecnologia está diminuindo o seu custo. Então, é curioso porque em alguns tipos de estudos, por exemplo, enfim, não é todo mundo, não é qualquer estudo que vai se ajustar pela qualidade do ensino à distância. Então, você tem engenharia, por exemplo, é muito difícil. Quer falar sobre educação? Eu não quero falar sobre isso aí. Uma coisa muito importante. Eu sou um cara que talvez o único da bancada que convive com o baixo clero e com o alto clero. Nasci nos dois e tenho uma formação universitária. Hoje, tu quer ganhar 9 mil por mês? Limpo. E com direito a ter Uber ou aplicativo ou ônibus, seja uma faxineira. E não esses cursos aí. Esses cursos não adianta nada. Eu sei porque eu tirei 2 faculdades, jornalismo e história. Hoje, para tu conseguir um emprego de jornalista... Está ajudando muito, hein? Exatamente. Está ajudando muito dizer isso. Estou ajudando. Sabe quanto ganha uma faxineira? 150 pila uma faxina. Eu fiquei engatado para conseguir uma outra agora. Tem um pedal só para quarta-feira que vem. Elas fazem 2 por dia, R$300 por dia. Chicão, 30 dias é 9 mil por mês. Ela não faz 2 por dia. Essa é a realidade. A outra realidade é estagiário, bababá, ganhar um misery, que nem dizia o John Lennon. Falei uma coisa real. Eu queria... Não, seu Mário tem só queria dizer, o Chicão, eu tenho uma admiração profunda pelo Chicão, considero ele um homem super inteligente, o único homem que fala de Thanatos, que fala de Eros, com propriedade da morte e da vida, Thanatos bem, e o tal. mal, Eu admiro o ego. O senhor está desestimulando as pessoas. Mas não é, sabe o que é? Sabe o que acontece? O senhor está falando de dinheiro é uma coisa, é que as pessoas, elas pensam que vão se formar, sair da faculdade e vão ter um emprego ali na boca do... coisa. Elas não vão ter, elas vão para o Uber direto. Elas vão ter uma pós-graduação no Uber. Porque não existe mais emprego. Eu cedi para o Essa é uma realidade. Sabe como é que... Esse fenômeno, Ruxo, se chama mexicanização. Isso aí vem dos Estados Unidos, que os mexicanos fazem. Puxa. A minha obrigação me faz se dedo, né? Não, é que só para é um complemento, porque por mais translocado que pareça você não procurar educação formal, mas a gente fala também da necessidade que nós temos hoje no Brasil de serviços básicos, de encanador, de pedreiro, de pessoas que façam esses pequenos serviços. Arrumar um portão. Mas eu falo assim, é horrível, parece falar isso, que as pessoas não parecem, mas eu falo assim, porque as empresas não estão contratando, elas estão cada vez mais enchendo elas de estagiários, que são mão de obra barata, mais qualificada, e os profissionais, eu sou uma, que em vez de procurar uma especialização, estou procurando uma segunda faculdade EAD para se adequar aos meus horários. Tem muita coisa no mercado, mas muita coisa ruim. Mas eu falo assim, você se especializa, chega lá, a empresa não quer contratar porque você é caro. Você custa muito caro. Eu quero... Curadora de ancião. Agora não vou ser cuidadora de ancião. Eu quero dizer assim, eu vou contratar. Eu vou ter que dizer assim, primeiro, que o aprendizado e a sabedoria sempre é bem-vindo mesmo para fazer um portão. Eu acho e a pessoa tem que ter mantém, inclusive, a mente sã. Tu te qualificares não é nenhum direito, é uma obrigação que tu tens. Mas eu fiquei muito impressionado com os dados que trouxe o Marconi, porque, primeiro, nós temos que separar, são públicos diferentes, né? Aquele que vai para o IAD é aquele que precisa trabalhar, às vezes já é chefe de família, não pôde estudar na juventude, e o IAD foi uma oportunidade de te qualificar. E eu acompanho de perto várias pessoas que fazem AD. Olha, é difícil, pessoal, porque tu tem que preencher tarefas durante a semana, responder a trabalhos, e lá no fim do mês tu vai fazer uma prova que tu precisa estudar muito para aquela prova, para o conteúdo, porque tu não teve o audiovisual. Você estuda de noite, né? Tu não tens o audiovisual que te capacita tanto na fixação do conteúdo. Então, ele é fantástico. O que ocorre também, que é uma complementação que já se trabalhou aqui, é que hoje eu contei que a gente, também tendo contato com essas pessoas, tu vai preencher um currículo hoje, se tu não indica que fez uma pós, se tu não indica que tu fez um mestrado, tu não consegue cadastrar, tu bota o teu nome ali, Ayrton Ruxo, aí pede, pós-graduação. Aí tu passa para o item, ele não passa para o item. Ou seja, tu não vai completar, tu não vai te habilitar para aquela empresa. É prerrogativa. Porque exatamente, é pré-requisito. Então o IAD, ele possibilitou isso também, que se faça as pós-graduação, se qualifique. Então é uma forma rápida. Agora, que nem o presencial, respeitosamente, acho que será muito... Nada se compara. Nada se compara, mas essa é uma opção, né? E tem, complementando, né, de novo, tomando a ousadia de complementar o que disse o Ruxo, porque muitas pessoas têm uma falsa ideia de como funciona o EAD, da mesma forma que o home office, né, de quem trabalha em casa.
de que acha que é uma muleta. Se você se entregar naquela... se você se entregar naquela de, não, quando eu acordar eu faço, não tiver o seu horário, a sua agenda da mesma forma, você vai falir e não vai vencer o conteúdo. Agora, só, se me permite, eu sei que o Chicão não precisa, nem tenho procuração para defendê-lo, mas me parece que o que ele disse é constatar um fato. Mas o Mário minorizou. Agora. Eu formei história, eu queria voltar da aula. Não, mas querida, eu queria voltar da aula. Eu descobri que o cara que arruma o meu portão ganha o dobro que um professor de história aí. Então, não é porque o cara ganha muito, o professor ganha pouco. Não é porque o cara ganha muito. Aí eu fiquei na miséria com o professor de história. O professor ganha pouco. Agora, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O problema não está na pessoa que faz o encanador, o pintor, a faxineira ganharem bem. Bem pelo contrário, que bom que esse mercado se abriu e que essas pessoas estão conseguindo trabalho. Costureira, enfim, tudo mais. Agora, o que está errado é o professor ganhar mal. Claro. Exatamente a outra ponta. E não é que as pessoas tenham que parar de estudar. Aliás, Chicão, o estudo dá uma coisa que hoje em dia é valiosíssima. A pessoa ser empreendedora. Os empreendedores, aquelas pessoas que têm uma visão além, estão conseguindo dar certo, estão conseguindo ir para frente e estão conseguindo ganhar muito mais dinheiro do que esse montante aí que Mas eu fiz faculdade só para ter cultura e não para conseguir cara, eu só queria complementar mas no teu caso é diferente. Tu vem de uma família com dinheiro e tu era playboy. Tá, mas era playboy, aí quebrou. O playboy quebrou. Aí eu quero te dizer que aí foi burrice tua. Porque tu fez toda essa faculdade e não te preparou para trabalhar. Foi motorista com Mercedes toda hora. Eu só queria complementar o que a Carla está trazendo, que também tem um outro viés, que é o seguinte: quando a gente estuda, quando a gente cria curiosidade sobre assuntos, a gente preenche a nossa vida. O nosso país é um dos países que mais acessa redes sociais em horas. É recorde. Por quê? Porque às vezes a gente não tem hábito de leitura, hábito de pesquisa, hábito de coisas que aí a gente fica não olhando para a vida dos outros, a gente fica construindo a própria vida. E aí a gente tem mais riqueza interior. Então isso também favorece, sem olhar questões financeiras. É uma questão também de preenchimento daquilo que o Ruxo estava trazendo. Tô bem. Vamos então falar dos aniversários dos outros. Vamos, mas antes dos aniversários. Ai, eu adoro quando eu peço uma coisa e me Eu quero dizer que a doutora Roberta falou com muita propriedade a respeito de credibilidade. Banco Suíço cobra 0,75 por ano para abrir a sua conta do dinheiro que você colocar. 0,75. Não, aqui é 300% ao ano no cheque especial. Você paga para ter a conta no banco na Suíça. Bom, primeiro aniversariante, Zequinha de Abreu. Quem foi Zequinha de Abreu? Quem foi, mano? Quem foi? Quem foi, meu? Quem foi, mestre? Chico Nocobá, Tades de Lindói. Eu tive a disfarçatez de pegar o carro e ir à cidade em que ele nasceu, chamada Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Só por causa... Eu queria conhecer ali onde ele frequentou e tal, né? Santa Rita do Passa Quatro era o nome da cidade em que ele nasceu. Uma boa cidade, mano? Não, cidade pequena. Adam West, ator americano que foi o Batman. Batman, né? Batman, é isso aí. Brian Epstein, né? Empresário musical britânico e foi o empresário dos Beatles, né? Que lançou os Beatles. E ela, a Marta Rocha. Marta Rocha. Essa. É nome de torta. 80 Tão boa que era. De tão boa. Perdeu o universo por uma polegada. Parou! Eu falei tudo. O Mário Barcelos está falando, gente. Eu conheço, né? Ele fica quieto quando vocês falam, sejam educados. Faz de conta que são educados. Criaram uma marchinha por 2 polegadas a mais, passaram a baiana para trás. É tudo mentira, isso ela mesmo desmentiu. Isso eu fiz uma entrevista há muitos anos com ela. E ela disse que foi tudo brincadeira na hora. Tu foi medir, Exame em loco, Mário. Ela era casada com um grande investidor chamado Álvaro Piano, dono da Casa Piano no Rio de Janeiro. Morreu afogado. Dólares, trabalhava com dólares, ela ficou muito rica e hoje não é mais, né? Nem o Chicão acabou. Hoje ela está vendendo Playboy quebrado. Hoje ela está vendendo torta. Quem foi a Miss Universo aquele ano foi Miriam Stevenson, que era uma americana e ela ficou em segundo lugar. E aí o Carioca sempre já criaram
por 2 polegadas a mais, passaram a baiana para trás. O Ruxo, ele examina as polegadas, namorada. Que isso? E uma figura muito querida da nossa Magda Beatriz está de aniversário hoje, César Camargo Mariano. Querido. Completando 76 anos de idade, Tá César Camargo veinho, Mariano. tá veinho, Eu meu tô crush. longe dessa idade. A cantora brasileira Joelma Ford. A Twiggy, atriz também, né? Todos A os mulher mais signos. magra da década de 60. Foi. E feio. E o filho do Juan Manuel Fangio, né? Que também está de aniversário. o Fangio acho que eu conheço. no dia... Não, esse é o filho dele. Filho né? eu não conheço. Só A linda Bia Sailo, que está completando 58 anos, para mim foi uma das mulheres mais bonitas da televisão. Mas brasileira. morreu, desapareceu, né? Ah, pois é, saiu da É Globo, Incípida né? Inodora Incolor, é bonita. Tiago conta. Martins, que é um ator que faz as novelas da Globo. E esses A são os Magda aniversariantes. Mas eu quero dizer aos senhores, então, uma coisa. Neste dia 19 de setembro de 2019, uma pessoa muito querida, amada por todos nós, que fez história neste estado e também neste país, Lauro Quadros completou 80 anos. Uma pessoa querida, inesquecível, Culto, tá grande, aí, cara. culto, tá talento. super bem de saúde, é um cara que criou bordões e é um cara respeitadíssimo no mundo esportivo, principalmente futebolístico. E o Lauro, graças a Deus, está com uma saúde de ferro, verdade. com uma sanidade mental Muito grande. invejável. E neste dia 19, ele comemorou os seus 80 anos junto de todos os seus familiares. As filhas vieram do Buenos Aires, de onde moro, com netos, enfim. Eu trabalhei junto com o Lauro Quadros na Rádio Guaíba. Quantos anos tem, mano? Não, quem? Tu. Não te interessa a sua idade. Só fala a sua idade. Ele fala, ele Fica fala. bravo comigo, tu E viu? o Lauro É Quadros verdade. tinha um apelido que ele pediu pra mim não divulgar, mas eu vou dizer. O apelido dele era Dumbo. Hã? Dumbo. Tumbo, Cada por causa das orelha. orelhinhas. Ele vai ficar bravo comigo. Laurinho, eu te amo. É, a coisa mais Eu fiz querida. muito recentemente um programa com ele e impressiona. Não vou dizer a sua lucidez, porque ele é um jovem, É. mas a sua cultura, o seu conhecimento Virginiano, e as lembranças que ele traz, ele participou de várias Ele é Copas modesto. do Mundo. Ele é. Participei de um programa esportivo, programa do nosso querido amigo Cadu, né? E as histórias que ele conta, tu pode sentar com ele e ficar O ouvindo. Cadu, por que é- exemplo, já não está tão bem quanto o Lauro Quadros. Ah, mas ele fez uma plástica. Ah. O Estevão puxou a papada dele toda. Toda. Ele ficou todo esticado. Aquele é fake, o rosto dele, o meu é de verdade. Cadu, Chicão, ele me deixa fora Meu dessa. Deus do céu, Escantofani. Mas é meu amigo. Não, ele era meu amigo. Agora eu A não sei. partir do dia 20 de setembro, ele é teu inimigo. Agora não sei bem. Como é que tu faz uma coisa dessa? O cara tem que dizer que ele fez Mas por ele que fez as um pessoas fazem permuntol. plástica e não contam que fazem plástica? Pra fazer plástica. Mas eu posso te dizer por que É que nem quem usa sabe por peruca. quê? Que nem quem Porque usa as peruca, pessoas que não acha que acreditam. As pessoas acham que eu fiz plástica. Eu digo que não É igual a fiz. mim, não fiz. E elas insistem. E teve uma esses dias que me olhou pra mim e disse: ai, tu tá mesmo muito bonitinha. Fez assim, a mão dela veio aqui e aqui pra ver se eu não tinha uma Dona Magda, cicatriz. sabe Não, quem- mas não no teu Minha caso. amiga. Minha Sabe amiga. quem fez No teu plástica e caso- ficou igual? Mas eu tô dizendo, eu se faço, eu digo. É óbvio. E aí, ninguém acredita no que tá Fez acontecendo. Agora plástica e os ficou outros igual. acreditam, né? O Vitorino. A Vitorino fez plástica e ficou igual. O caçado de cirurgião com a mesma papada, a mesma Eu narigueta e careca. conheço, gente, eu E a conheço. boca não botou o ácido hialurônico. Hilaruônico. Hilarônico. Se o cara bota isso, não consegue mais repetir depois. Não Hilaruônico. consegue mais repetir o Cara nome de do... mal, marcou. Hilariônico. Hilariônico. Não, é hialurônico. Hialurônico. Conheço hialurônico. É, lá. O Russell sabe tudo, né? Tá como é. Mas eu não nego o que faço. Eu também não nego. Hoje eu faço botox toda semana. Faço e não nego. Toda semana Botou não, é bem 106 sim, meses. Mas é de graça, a filha dele. chegou. Eu não faço Atenção. nada, não sou fake. A sessão entregação acabou. sou real. Acabou. Tenho Definido. 59 anos na real. Tu tá com 59? Oba! Eu A sou gente não muito- pode ter um eu sou DNA muito bom. mais jovem As do que pessoas ele. têm inveja do DNA Muito dos bem. outros. Nós chegamos É ao isso aí. final do nosso Atualidades Pampa de hoje. Calminhos. Super. Lembrando que
Agora você tem um dia a mais de possibilidade de estar conosco. Sábado, 7h30 da noite, você confere os melhores momentos do Atualidades Pampa. Mas isso é só no sábado. Nós vamos voltar nessa sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, tá? Estejam conosco. Não vamos fazer feriadão, que nós vamos estar aqui ao vivo, hein? Parceria é parceria. Não nega fogo. Beijo.